Agora uma aulinha importantíssima. Nós vamos trabalhar a questão das áreas. Nessa aulinha, nós vamos estudar a área dos triângulos e a área de alguns quadriláteros, né? Os mais importantes, tá? Gente, isso é de uma importância absurda, tá? Veja, se você associar com o dia a dia, você vai ver esse conceito aqui, o conceito de área, ele aparecendo quase que o tempo inteiro. Ó, por exemplo, você tem um jardim, você vai plantar grama. Você vai comprar grama para plantar. Aí a pessoa que vai te atender lá na empresa vai perguntar assim: ah, quantos metros quadrados você precisa? Você tem que saber a área daquilo para saber o quanto você vai comprar, né? Esse é um exemplo. Ah, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar uma casa. Ah, qual é a área desse apartamento? Qual é a área útil, né? Qual é a área dessa casa? É isso, né? Você tem que saber. Quanto maior essa área, mais caro vai ser. Normalmente é assim, né? Você vai pintar uma parede. Ah, quantos metros quadrados tem essa parede? Ah, eu preciso saber quantas latas de tinta eu tenho que comprar. Eu vejo o rendimento da tinta, né? Eu vejo quantos metros quadrados eu tenho que pintar. E aí eu sei quantas latas eu tenho que comprar. Não é isso? Então esse conceito de área é um conceito que aparece o tempo inteiro, né? Ah, de vez em quando você vê no jornal, ó, a área de desmatamento. Nunca ouviu falar disso? Pois é. Então, quando você caminha numa superfície plana dentro da tua casa, você está caminhando em cima de uma superfície, em cima de uma área. Quando você deita no teu colchão, aquela parte onde você está deitado é uma superfície, tem uma área. Quanto maior, maior o teu colchão, mais confortável vai ficar. Esse quadro aqui, ó, que você está vendo, tem uma base, né? Uma base e uma altura. Eu tenho como calcular a área desse quadro, tá? Então, esse é o conceito que a gente vai abordar nessa aulinha, tá? Vai fazer várias questões, exercícios e com certeza você vai ter uma base muito boa para a tua escola ou para o concurso que você vai fazer. Lá no ensino médio tem mais um capítulo, mais uma aula sobre isso aqui, um pouco mais aprofundada, né? Mas para você que está no fundamental, eu acho mais interessante essa aulinha, evidentemente, tá? Mas lá também tem áreas das principais figuras planas. Lá as questões são de nível mais elevado. Tá bom, amiguinho? Grande abraço, boa aulinha, vamos aprender tudo, hein? Agora nós vamos começar pela fórmula mais básica que tem para calcular a área de um triângulo, que é a fórmula área igual a base vezes altura dividido por 2, tá? É uma fórmula bem tranquila e bem simples de usar. Na verdade, eu vou te ensinar 3 fórmulas diferentes aqui nessa aulinha. Tem escolas no ensino fundamental, no 9º ano, que só ensinam essa aqui. Veja como é que é na sua escola, tá? Veja como é que eles ensinam lá. Se eles ensinam as outras ou só essa, tá bom? Então lá, eu vou começar por essa aqui então. Área igual a base vezes altura sobre 2. O que é base e altura, professor? Olha bem, eu tenho esse triângulozinho que você está vendo aqui, né? Ó, isso aqui é um dos lados dele. Eu considero como sendo a base dele, beleza? A altura você está vendo aqui, ó. Ah, professor, como é que eu reconheço isso aí como sendo altura? É bem fácil de entender. A altura sempre forma ângulo de 90 graus com a base, ou com o prolongamento dessa base. No caso aqui com a base. Então, você reconhece a altura por esse ângulozinho de 90 graus aqui, tá? Se tem 90 graus com a base, é porque é altura, beleza? Então, a área do triângulo, desse aqui, eu calculo base B vezes altura H dividido por 2. Ah, professor, como é que eu sei qual é a base e qual é a altura? Veja bem, esse lado aqui também poderia ser a base, mas aí para você achar a área usando esse lado aqui como sendo a base, você precisaria dessa altura, que é a altura relativa àquele lado ali, entendeu? Você precisa ter a base e o 90 graus com aquela base. Isso ali vai ser a altura dele. Tranquilo? Bom, olha só, tem 2 situações aqui a serem consideradas, 2 situações interessantes. O primeiro caso aqui interessante é o triângulo retângulo, que a gente estudou. No caso do triângulo retângulo, os catetos formam um ângulo de 90 graus, ângulo reto, não é verdade? Esse quadradinho com a bolinha no meio quer dizer isso, não é? Então, no caso de um triângulo retângulo, eu quero que se eu quiser calcular a área dele, eu nem preciso da hipotenusa, não precisa calcular, né? A área dele é a base B vezes a altura H dividido por 2. Os 2 catetos, né? No caso esse e esse, representam a base e a altura, tá? Tanto faz quem é a base e quem é a altura, tá? Ah, qual cateto que é a base, qual que é a altura? Não, um deles é a base e o outro é a altura, não importa. Aí você faz base vezes altura sobre 2. Aí você vai ter a área dele. No caso desse triângulo aqui, ó, olha que interessante. Essa base aqui, né, daqui até aqui, certo?
ela tem uma altura. Só que essa altura não fica dentro do triângulo, ela fica fora. Então eu tenho que prolongar a base, certo? Prolongar a base e a altura vai ser daqui até aqui, ó, certo? Então eu faço base B vezes altura H dividido por 2. Perceba que essa área é só do triângulo achurado, que é essa parte vermelha aqui, tá? Não entra esse pedacinho aqui, ó, esse outro triângulozinho aqui, né? Então nem sempre a altura fica dentro do triângulo, ela pode ficar fora, né? Mas a altura tem que formar ângulo reto com a base, como você está vendo aqui, ou com o prolongamento dela, beleza? Então, nós vamos agora ver vários exemplos onde a gente vai calcular a área de triângulos por meio dessa fórmula. Fica tranquilo que é fácil, tá? Várias situações aqui, depois a gente tem a lista de exercícios também para você treinar, então você vai conseguir usar, né? Ah, outra coisa, qual é a unidade de área, né? Bom, se as medidas estiverem em centímetros, aí você vai calcular a área, né? A unidade vai ser centímetros quadrados, centímetro elevado ao quadrado. Se as medidas estiverem em metros, a unidade de área vai ser metros quadrados. Se as medidas estiverem em quilômetros, a unidade vai ser quilômetros quadrados, beleza? E em alguma questão que você precise converter alguma área, você pode assistir a aula Conversão de Unidades também para aprender isso. Eu não sei se a professora na escola ou o professor de matemática ensina essa parte de conversão para você, mas se precisar, assista a aulinha Conversão de Unidades. Lá eu ensino isso aí muito bem, tá? Aqui é a nossa primeira questãozinha, né? Determine o valor da área dos triângulos abaixo. Alternativa A, temos um triângulo retângulo de catetos 3 centímetros e 4 centímetros, né? Eu quero a área, tá? Eu não quero a hipotenusa. Se eu quisesse a hipotenusa, eu ia usar o teorema de Pitágoras, não é? Mas eu quero a área. Qual é a fórmula? Base vezes altura sobre 2. Eu posso considerar o 3 como sendo a base e o 4 como sendo a altura. Ou o 4 como sendo a base e o 3 como sendo a altura. Tanto faz, né? Quando eu tenho um triângulo retângulo, os catetos, um deles é a base e o outro é a altura. Então vamos lá? Área igual. Área igual. Base B vezes a altura H dividido por 2. Então a área é igual 3, que é a base, vezes 4, que é a altura, dividido por 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Como as medidas estão em centímetros, então a minha área vai ser de 6 centímetros quadrados. Unidade de área é sempre elevada ao quadrado ali, bonitinho como você está vendo, tá? Ó, alternativa B. Viu como é fácil? É bem tranquilo, né? Ó, a base desse triângulo, daqui até aqui, ó, é de 6 metros. Como é que eu entendo esse 8 metros como sendo a altura? Porque eu estou vendo, né, a representação desse 90 graus. E a altura sempre forma ângulo de 90 graus com a base, né? Ou com o prolongamento dela, né? Então, nesse caso, está formando o ângulo de 90 graus com a base. Então, eu entendo o 6 e o 8 como sendo a base e a altura. Então, novamente, área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área é igual a 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8, 48. Por 2, 24, né? Então, como as medidas estão em metros, nesse caso, a área é 24 metros quadrados. Então, nas duas alternativas, na alternativa A e na alternativa B, eu calculei a área do meu triângulo, né? Pela fórmula base vezes altura sobre 2. Mais um exemplozinho para a gente calcular a área do triângulo pela fórmula base vezes altura sobre 2, né? Bom, aqui nós temos 5 decímetros como sendo a base e 8 decímetros como sendo a altura. Ah, professor, por que é a altura esse 8? Porque ela forma 90 graus com o prolongamento da base, né? Então esse 8 é a altura relativa a essa base 5 decímetros. Perceba que como a base é só daqui até aqui, ó, eu estou calculando a área desse triângulo aqui, ó, tá? Só desse triângulo aqui. Porque se eu quisesse do triângulo inteiro, eu precisaria da base inteira daqui até aqui, ó. Se eu tivesse a base inteira daqui até aqui, essa base vezes essa altura sobre 2 daria a área dele todo, certo? Então, eu quero só esse triângulozinho, só essa parte aqui, ó. Parte pontilhada, né? É outra coisa, é o prolongamento, não tem nada a ver com o meu triângulo. Então, a área dele, nesse caso aqui, bonitinho, vai ser base vezes a altura dividido por 2.
Então a área dele vai ser a base 5, vezes a altura 8, dividido por 2. 5 vezes 8, 40, dividido por 2, 20. A área igual a 20. 20 o que, professor? As medidas estão em decímetros. Então a área é de 20 decímetros quadrados. Bem bonitinho, tá? Então é bem sossegado de usar a fórmula base vezes altura sobre 2. Tá aqui o exemplozinho para você.